Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Eu quero agradecer, como sempre faço, pela minha audiência, por você estar comigo todas as quintas-feiras e também pela reprise do meu programa todos os sábados às 21 horas. Eu quero, antes de iniciar, falar do nome do meu entrevistado, um entrevistado muito especial nesta noite. Vamos tratar de um tema interessantíssimo. Quero mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Gonçalves. Ele é o meu vice-presidente e é vice-presidente, porque eu digo meu, porque eu sou o presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC e atualmente ele faz parte desta diretoria. Então, eu quero mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Gonçalves, vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. E também ele é secretário da Ordem dos Advogados da nossa subseção. A nossa subseção, que eu mando um grande abraço também para o nosso presidente, Dr. Fábio Picarelli. Aliás, os nossos ouvintes estão com saudades de você, Fábio Picarelli. Quero você também aqui comigo no meu programa para nós batermos um papo gostoso, como sempre fazemos aqui. Vamos falar sobre a ordem, da sua administração, como anda, aliás, com muito sucesso. Então, um grande abraço a vocês dois. E nós estamos felizes em poder estarmos juntos nessa parceria, Ordem dos Advogados, Associação dos Advogados, em prol da sociedade. E nessa noite, como eu disse, não pode ser diferente. O tema é muito interessante. Você já deve ter acompanhado pelas redes sociais, foi muito curtido, muito discutido, porque o tema é Brasil em Foco. Nós vamos falar a respeito dos problemas hoje que vive o Brasil. Nós vamos discutir este assunto aqui. Brasil em Foco, vamos falar um pouco a respeito da evolução da democracia. Uma democracia ainda recente, que está amadurecendo. Temos uma Constituição nova, 25 anos, assim podemos dizer, de 25 a 26 anos de existência, depois da sua promulgação no dia 5 de outubro de 1988. Então nós vamos falar dessa evolução da democracia, destes meios coibitivos que existem, quais as leis que existem, para que através dessas leis a sociedade representada, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo e pelas autoridades, possa exercer um processo de fiscalização. Falar um pouco dessa lei de transparência, uma lei também nova e muito importante. Enfim, Brasil em Foco hoje é o tema. E para falar desse tema no meu programa, hoje ABC em Perfil, Brasil em Foco, eu recebo aqui Dr. Jazanias Oliveira Santos. Ele é advogado, é diretor executivo da nossa subseção da cidade aqui de Santo André. É também tesoureiro da Associação dos Advogados do Grande ABC. Então é uma honra receber o Dr. Jazanias nessa noite. Aliás, eu agradeço aí a presença dele e também a você que está aí nos recebendo na sua casa, nesta audiência maravilhosa todas as quintas-feiras. Recebo ele agora e falo com ele, Dr. Jazanias de Oliveira Santos. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, doutor Cristiano. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você e também de poder falar ao seu público, que a gente sabe que a audiência do programa é grande. É uma satisfação imensa, estou feliz de estar aqui, poder falar de um tema tão importante para a atual conjuntura que vive a nossa sociedade, o nosso governo, né, e especialmente aí em nível federal, em que tem se desdobrado diversos escândalos. Então vai ser um tema de grande relevância social, de muita importância a gente discutir e levar o esclarecimento para a população. Muito bom, eu que agradeço a sua presença. Nós já havíamos tentado a sua presença aqui, mas por agenda nós não havíamos fechado, né, esse bate-papo gostoso. Mas me dá um segundo. Eu quero você comigo no 2379-4733. Vou conversar agora com ele, Dr. Jazanias Oliveira Santos. Quero a sua participação, a sua ligação, de uma forma democrática. Brasil em Foco. Dê sua opinião, o que você acha. Vamos falar um pouco do impeachment com o advogado, se isso realmente cabe, se não cabe, se isso é apenas vontade política, se passa pelo judiciário ou não. Então isso é muito interessante. Brasil em Foco. Nós temos que discutir
assuntos do momento. E por que não falar um pouco também da terceirização? Será que isso vai ser bom para o trabalhador? Por que determinadas centrais sindicais são a favor e por que outras determinadas centrais são contra? Isso é a democracia? Isso faz parte realmente do poder de crescimento dessa democracia. Como eu disse, a democracia em evolução. Vamos falar um pouco disso. E se sobrar um tempo, vamos falar um pouco sobre a maioridade penal também. Doutor Jazanias, como eu disse, Brasil em Foco. O Brasil hoje ele está vivendo uma democracia, eu diria, intensa, porque a democracia, ela é exatamente, eu creio, na participação popular, e a participação popular ela tem várias atividades, né? Nós temos a maior participação popular, que é através do voto, que é a legitimidade do voto, e temos a participação popular, que é o movimento de uma sociedade insatisfeita com determinados pontos. Mas no meu tema de chamada, que eu comecei a fazer uma preliminar, eu falava sobre a nossa democracia em evolução. Aonde eu quero chegar, até para que os nossos telespectadores que acompanham, a audiência é muito grande. Eu dizia que a nossa Constituição, ela é uma Constituição nova, uma menina, ainda jovem assim dizendo, não passou ainda dos 30 anos. Não é? Se tratando de uma lei de um país, é muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. E por que eu digo isso? Porque nós temos mecanismos que foram criados nesses 20 e poucos anos de exercício de fiscalização. Nós temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o ano 2000. Ela só veio no ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde todo gestor público, antes dessa lei, ele não tinha que prestar conta nenhuma, entre aspas, assim dizendo. Ele não tinha que, como ordenador de despesas, prestar contas através de uma legislação própria. Agora, recentemente, nós estamos vendo também a Lei Anticorrupção. Essa Lei Anticorrupção de 2014, recente, onde existe a responsabilidade não somente do agente público, mas do particular, através de seus prepostos, quando atua especialmente em licitações públicas. E antes ninguém se responsabilizava e ficava esse absurdo que nós estamos vivenciando. O que eu te pergunto a respeito dessa evolução da democracia? Você acha que nossa democracia está evoluindo através de leis e mecanismos para coibir agentes políticos no exercício de seus mandatos que cometem atos de improbidade administrativa? Essa é a pergunta que eu te faço, mas ainda tem mais uma. Você cria mecanismo para fiscalizar o agente público, mas nós temos agentes públicos ainda do século XX e nós estamos no século XXI. Você acha que isso tem que acompanhar novos políticos, novos representantes e através de mecanismos que exerçam por leis, nós vamos ter uma qualidade melhor de administração? Isso eu estou falando com clareza em termos de corrupção. Eu queria ouvir isso, a sua opinião. Perfeitamente. É uma excelente pergunta, uma excelente colocação de alto nível, viu, doutor Cristiano? Muito embora a nossa Constituição é de 1988, então tem aí pouco menos de 30 anos, como você falou, jovem, né, muito recente. Porém, esse curto espaço de tempo, ocorreu muitas mudanças na sociedade, no que tange a evolução, na tecnologia, a comunicação, ela está muito mais rápida, os meios de comunicação, até os meios de se apurar e de se controlar gastos e etc., as comunicações entre Receita Federal, o governo, entre o judiciário, toda essa sistematização dos processos, inclusive agora nós temos o processo eletrônico na justiça. Então também houve um avanço muito grande num curto espaço de tempo, no que diz a toda essa sistemática que nós vivemos. Então, contudo, esses políticos devem acompanhar essas mudanças. Quando você me fala de políticos antigos, nós temos aí determinados nomes que estão na política há tantos anos, né? E cada estado tem aquele, vamos dizer assim, de um termo mais popular, aquele coronelismo, né? Aquele chefe de um clã, aquele senhor feudal, né? Que ali ele exerce um domínio naquela cidade, naquele estado.
enfim, e ainda com aquela mentalidade antiga do poder pelo poder, de acreditar na impunidade. Então, os mecanismos que foram criados, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção. Então, toda essa legislação é muito importante como meio de controle dessas pessoas que exercem os mandatos. Desde que essas leis sejam aplicadas realmente na prática, né? Então, hoje, felizmente, nós temos visto muitas pessoas serem de fato punidas. Agora, uma outra questão que é de extrema importância é que haja uma devolução aos cofres públicos desse dinheiro desviado. Porque às vezes a pessoa vai lá, o corrupto, desvia milhões, como no caso da Petrobras, né? Milhões e bilhões em dinheiro, causa um prejuízo tremendo para o país, causa um prejuízo tremendo para a sociedade, e essas pessoas respondem civil e criminal, né? E muitas vezes são punidas, pega ali alguns meses de cadeia, porque se for réu primário, a nossa legislação acaba beneficiando muito, e muitas das vezes não devolvem esses valores aos cofres públicos. Então, é preciso também criar mecanismos de repatriar esses valores, que muitas vezes vão parar em bancos suíços, né, nas Ilhas Maldivas. A gente sabe desses paraísos fiscais que a gente ouve falar, né, o tempo inteiro. Então, é preciso trabalhar, né, em conjunto com esses países que são conhecidos como paraísos, né, onde as pessoas criam essas contas que é difícil de rastrear, e realmente começar a repatriar esse dinheiro todo e devolver aos cofres públicos. Então, há um avanço, sim, com essa lei de responsabilidade fiscal, com a lei de improbidade administrativa, mas, infelizmente, nós estamos vendo o nosso governo federal não cumprir essas leis e, muitas vezes, usar o judiciário para se blindar, né? Nós temos visto aí algumas decisões que emanam do Supremo Tribunal Federal que nos preocupa, que muitas vezes ela vem e blinda esses corruptos, afastando determinadas tipificações penais para que as penas caiam drasticamente e essas pessoas ficam aí na impunidade. Então, esse mecanismo, e aí eu digo que essa é a evolução da democracia, quando eu falo de se criar mecanismos de coibitivos, fiscalizatórios, nós temos um órgão que é o Tribunal de Contas. Ele tem duas finalidades. O Tribunal de Contas ele é consultivo, porque você pode fazer consultas, exercer isso, mas ele é punitivo. Mas punitivo de que forma? Muitas vezes, nós, no passado, porque eu creio que faltava mecanismos nesse sentido, para que o judiciário ou um órgão, o Tribunal de Contas não pertence ao judiciário, mas é um órgão que exerce essa fiscalização, era muito comum ele dar um parecer contrário às contas de um gestor público. Sim. Seja ele municipal, estadual e assim vice-versa. Entretanto, no aspecto político, no legislativo de determinada cidade, de cada cidade, esse gestor público ele é absolvido. Então, o que eu vejo é o seguinte, se falta exatamente, são esses mecanismos que deixam de existir. Porque quando você coloca dentro da nossa democracia brasileira uma lei de transparência, você aproxima muito mais também o cidadão de exercer essa fiscalização. Como você vê essa visão? Pois é, doutor Cristiano. O Tribunal de Contas, ele vai lá, exerce o seu papel, muitas das vezes reprova as contas de um prefeito, de um governador, mas, infelizmente, as manobras políticas levam as câmaras municipais, as legislativas, a aprovarem essas contas, mesmo à revelia do Tribunal de Contas. Então, há uma manobra política para que a decisão do Tribunal de Contas venha a ser afastada no Poder Legislativo. Então, essa discussão ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar, porque ela acaba fugindo um pouco do campo de vista do Poder Judiciário. Por quê? Porque a partir do momento que a legislação cria uma lei para punir, cria um órgão para fiscalizar, mas dá autonomia para um outro poder retirar aquela acusação, então eu acredito que a gente acaba empatando. Isso é uma ausência de maturidade. Você criou uma lei e não legitimou. Ou você deu muito poder a um dos poderes, de maneira que ele possa interferir no outro,
né, e desfazer o que foi feito no outro poder. Por isso que a gente vê muitas vezes o judiciário legislando. De que forma? Declarando uma lei inconstitucional, modificando aquilo que foi aprovado no Congresso. E aí é interessante esse controle dos poderes, os poderes terem esse equilíbrio entre si, mas esse equilíbrio tem que ser exercido com muita responsabilidade, para não entrar na impunidade que foi o que você acabou de colocar aqui. Então, e aí nós caímos na questão desta democracia. Uma democracia de você pegar uma casa de leis, que tem o dever de exercer a fiscalização, porque o legislativo, ele deve fiscalizar o executivo. E sem especificar, não estou citando o exercício da democracia. E, por vezes, por uma maioria, não se exerce essa fiscalização. Mas você falou numa coisa muito interessante no seu início da fala, foi exatamente sobre o aspecto da velocidade dessa informação. Com essa velocidade da informação, é muito comum nós sabermos hoje o que está acontecendo numa prefeitura lá do norte e do nordeste. Sim, claro. Né? Você tem um acesso, você tem uma assinatura digital, hoje ninguém hoje está mais escondido em quatro paredes, o gestor público ele está realmente sendo visto. Você acha que vai existir, e está para nascer ainda, dentro do Tribunal de Contas, uma fiscalização online sobre prefeituras e câmaras municipais através de links de starts, por exemplo, de licitações públicas, por exemplo, onde se aciona uma licitação pública em determinada câmara municipal ou determinada prefeitura e ela já é informada via link para que o Tribunal de Contas exerça essa fiscalização. Você acha isso viável e interessante? Sim, eu acho viável todo processo e todo procedimento que demonstre um avanço. Eu acho que é plausível, nós temos que apoiar e ser a favor. Agora, enquanto tiver homens operando toda essa sistematização, vai ser sempre possível se burlar a lei. Desde que esses sistemas são operacionalizados por seres humanos falíveis e que podem se corromper, o problema vai estar sempre presente. Então, por isso, é necessário também mudar a cultura da nossa sociedade, a cultura daqueles que ocupam os cargos públicos, porque no nosso país há uma cultura de corrupção. Certa vez eu vi na revista Consulex uma matéria de capa que dizia Brasil, 500 anos de corrupção, porque já é uma cultura, já vieram para o nosso país e ocupar as nossas terras com o intuito de explorar. E a nossa sociedade cresceu com essa cultura. Então é preciso mudar, realmente levar a sério a questão educacional, a valorizar os nossos professores. Aí entra na questão de educação, que eu acredito muito na educação. Enquanto o governo estiver preocupado em discutir e levar para dentro das escolas questões polêmicas, reduzindo ali o poder, a liberdade de cátedra do professor, a liberdade do professor explanar e de ministrar a sua aula, né? Os professores eram vistos como uma pessoa, uma figura que a gente admirava. É como se fosse o nosso segundo pai ali na sala de aula. Hoje o professor já está extremamente desvalorizado. Então, enquanto estiverem seres humanos que cresceram e não tiveram uma educação apropriada, na operacionalização desse sistema, não adianta avançar o sistema enquanto o ser humano em si que vai operacionalizá-lo, não mudar, não se conscientizar que existe uma lei rígida, que ele possa ser punido, que ele, de repente, aquela atitude vai ser severamente punida, ele vai sofrer as consequências, aí ele vai ter o temor de agir de forma ilícita e corrupta, porque mesmo tendo um sistema, um meio de controle, sempre esse meio de controle, ele nunca vai ser 100% confiável. Então, é preciso que a pessoa que esteja atrás desse mecanismo, ela tenha esse temor da lei, né? Em primeiro lugar, que ela tenha uma cultura de contribuir, que ela tenha uma cultura de ser honesto, e depois que ela também tema o rigor da lei. Então, e aí quando nós falamos em cultura, a corrupção ela faz parte do ser humano. Eu digo isso porque nós temos corrupção no Japão, nós temos corrupção nos Estados Unidos e, enfim, por toda a parte do mundo. Entretanto, é aquilo que você falou, existem mecanismos do próprio sistema do país, democrático, para se exercer a fiscalização e proteger a sociedade em relação
apropriadores, pessoas que são criminosos, que ingressam na vida Sim. pública para dar golpes. Então, para se ter uma ideia, você falou da educação. Eu tenho aqui um levantamento da Fiesp. Mostra que os prejuízos que a corrupção causa ao país em setores fundamentais como educação, saúde, infraestrutura, habitação e saneamento chegam a 69 bilhões por ano de corrupção. Isto representa 2,3% do PIB brasileiro. Nós pegamos o Japão, onde você pega um político corrupto e ele é pego. Teve uma recente, um parlamentar no Japão, Dr. Josanias, que ele foi pego com uma publicidade indevida na secretaria dele. E aí o que ele fez? Ele veio a público, pediu perdão e houve uma irregularidade, porque ele gastou a mais. Ele pediu perdão, saiu do cargo e lá eles, toda a família curva a cabeça pela vergonha. Então você acha que essa cultura brasileira de corrupção, ela ainda faz parte ainda do tecido político do século, diria até XIX, Sim, claro. no nosso Congresso, que ainda nós temos lá, e você citou do coronel, há pouco tempo no Brasil, nós perdemos um senador, e já falecido, mas o apelido dele era Toninho Malvadeza. Como é que pode o camarada com esse nome ser um senador da República? Que era o Antônio Carlos Magalhães. Então era um tecido que representava a nossa nação brasileira de uma forma muito vergonhosa e vexatória. Então, agora você acha que os políticos, os futuros políticos do Brasil, e aí nós vamos ingressar daqui a pouco, né, no movimento das ruas, Sim. que isso é democracia, nós vamos falar sobre isso. Você acha que o Brasil tem perspectiva boa daqui 2 décadas, 20 anos, de futuros políticos novos que se interessem? Porque hoje a juventude ela não quer saber da política, não pela política, porque a política é um meio de transformação, mas ela tem um modelo deteriorado, um modelo realmente de um tecido social que está causando vergonha em espécie a essa nova sociedade de políticos que tem que vir por aí. Como é que você Doutor vê Cristiano, isso? quando você fala que hoje a nossa juventude não quer saber, não se interessa, isso ocorre justamente porque não há interesse dos nossos governantes em que essa juventude seja esclarecida nesse aspecto. Nós vemos no nosso país, por exemplo, você falou de movimento nas ruas. Por conta do aumento nas passagens de ônibus, teve um movimento poderoso. Teve um movimento muito forte por conta do aumento nas passagens de 20 centavos. Depois o governo vem e os meios de comunicação, né, noticiam, porque inundou-se todos os meios de comunicação com notícias de corrupção diariamente, né, no âmbito do governo federal, enfim, né, Petrobras, as obras da Copa, né, construções, as empreiteiras, as prestadoras de serviços da Petrobras, muita corrupção, e isso acaba prejudicando a chegada das verbas nos municípios, a chegada das verbas para melhorar a educação, a saúde, a moradia, porque existem os royalties do petróleo que devem ser repassados aos municípios. E se há corrupção, esse dinheiro não chega. E aí o prejuízo é infinitamente maior do que um aumento de 20 centavos na passagem. Só que a população sentiu os 20 centavos diretamente no dia a dia ali, o trabalhador, e foi para a rua protestar. Como essa corrupção, ela vem e o impacto pode ser um pouco mais a longo prazo, ou seja, quando a pessoa se acometer de uma enfermidade e for precisar de um posto de saúde e não encontrar um atendimento adequado, quando for lá procurar uma vaga na creche para o seu filho e não encontrar uma vaga na creche porque falta investimento e não tem vaga, como este dano ele vem um pouquinho mais paulatino, ele demora um pouco mais para o cidadão sentir, as pessoas não fizeram um movimento tão forte quanto deveriam ter feito com todos esses escândalos de corrupção no nosso país. Então, e aí
acabamos estamos vivendo essa realidade. E me dá um segundo, eu estou conversando com o Dr. Jazanias Oliveira Santos, ele é diretor executivo da Ordem dos Advogados aqui da subseção da cidade de Santo André, é diretor também tesoureiro da Associação dos Advogados do Grande ABC. Estamos falando sobre o Brasil em Foco, dos problemas, vamos discutir agora daqui a pouco sobre a terceirização também, vamos falar um pouco da maioridade penal, um pouquinho, se der tempo, estamos falando aqui, e vamos agora ingressar na questão da Petrobras, vamos falar do impeachment também, eu quero a sua opinião no 2379-4733, você liga, dá a sua opinião, fala o que realmente você deseja aqui. Estamos falando a respeito agora ainda da evolução dessa democracia. E não podemos deixar de falar do Brasil em Foco, que é a questão da Petrobras, que está em realmente, todos nós estamos vivendo isso, e uma empresa que é nossa, uma empresa genuína, com uma capacidade maravilhosa, mas infelizmente, através de gestão pública, se tornou o nosso dinheiro saindo pelo ralo, infelizmente, indo todo embora. Para se ter uma ideia, hoje, doutor Jazanias, eu tenho a informação aqui, são 10 bilhões de reais. O Ministério Público Federal, ele apura que desde março de 2014, apura um esquema de lavagem de dinheiro desviado da Petrobras por políticos, funcionários públicos, executivos de empreiteiras e doleiros. Até agora, estima-se que foram movimentados cerca de 10 bilhões de reais. Esse dinheiro faz falta para a educação, faz falta para o Brasil. E é aquilo que você havia dito no momento. Nós precisamos criar mecanismos, mas falta o quê? Uma cultura Você acha que a corrupção faz parte do DNA do político? Veja bem, você citou a questão da Petrobras, né, e citou o mês de março de 2014. Então você veja bem, há mais de um ano que se deflagrou essa Operação Lava Jato, já apurou em torno de 10 bilhões de dinheiro, de reais, que foram pelo ralo da corrupção, e a operação ainda não terminou, doutor Cristiano. Então, é uma coisa infinita. Eu vou exemplificar, dando uma amostração aqui análoga. Imagina uma situação em que o seu vizinho adquire lá um veículo, um automóvel, por 40 mil reais. Mas, entenda-se, no caso da Petrobras, 40 milhões. Mas seu vizinho comprou um veículo de 40 mil reais. E aí você fala para o seu vizinho, olha, eu posso adquirir metade desse veículo, aí eu uso de vez em quando. Aí o vizinho fala, tudo bem, mas a metade desse veículo é 360 mil. Aí você fala, ok, eu vou comprar metade desse veículo por 360 mil. E adquire a metade desse veículo. Só que neste contrato tinha uma cláusula que, se o vizinho quisesse vender a outra metade, você era obrigado a comprar. E aí a outra metade custou 820 mil. Aí você pagou no veículo de 40 mil reais mais de 1 milhão. Foi o que a Petrobras fez. Comprou a refinaria de Pasadena, que valia 42 milhões, pagou 360 milhões, depois foi condenada pela justiça americana a comprar a outra parte por 840 milhões, que saiu num custo acima de 1 bilhão e 300 milhões. Uma coisa de idiota, doutor Cristiano, uma coisa de imbecil, assinado pela presidente da Petrobras e pela presidente da República. Isso é uma improbidade administrativa que salta aos olhos. Mas nós vamos chamar um pequeno intervalo e nós vamos voltar já já. Eu quero você comigo no 2379-4733. Você liga, faz a sua pergunta, deixa a sua opinião. E nós estamos falando do Brasil em Foco. Vamos falar agora a respeito, no segundo bloco, sobre o impeachment. Vamos falar como advogado, com razão, desta possibilidade ou não. Vamos falar do movimento das ruas. Eu quero você comigo no 2379-4733. Voltamos já já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão.
Coloque etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou aqui batendo um papo com o Dr. Jazanias Oliveira Santos. Ele é diretor executivo da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André e também diretor da Associação dos Advogados do Grande ABC. O tema hoje é Brasil em Foco. Nós estamos discutindo vários temas, a evolução dessa democracia. Vamos falar do impeachment agora nesse segundo bloco, vamos falar de coisas muito interessantes e eu quero a sua participação no 2379-4733. Você deu um belo exemplo, Jazanias, a respeito dessa questão da refinaria de Pasadena, e que é uma questão de gestão pública, de administração, que nós temos que falar, não podemos deixar óbvio que se tivesse também um outro partido no governo federal, teríamos que combater e falar também de uma forma com muita razão, equilíbrio. Independente de partido, né? Independente de partido, porque nós temos problemas também no estado de São Paulo, mas a questão é 10 bilhões, isso não é realmente uma coisa que se dirá que se fosse 10 centavos do trabalhador, se fosse dinheiro público, isso tem que ser realmente debatido. Eu vou falar um pouco da democracia no mundo, considerado um dos maiores países democráticos do mundo, uma república de 200 anos, Estados Unidos da América. Mas vamos falar um pouco de dois partidos políticos que governaram o Brasil. E que governam. Nós temos hoje dois Brasis, nós temos dois Brasis. Nós temos o Estado de São Paulo, que é PSDB, Social Democracia, e nós temos o PT federal, que é o socialismo, se assim podemos dizer. E aí que é essa questão que eu quero dizer a respeito. Sem nenhuma partidarismo aqui, eu quero deixar isso bem claro, eu não sou filiado a partido nenhum. Claro. Nós estamos debatendo com bastante clareza e uma visão muito equilibrada da questão. O partido hoje que já esteve, nós tivemos a Social Democracia, o PSDB, governando o Brasil, e depois tivemos o PT. O PT, berço do trabalhismo, nasceu no Brasil. A sua criação foi uma criação maravilhosa, foi criado no Colégio Sion, na década de 80. Fernando Henrique também participou da criação do PT, depois seguiu para outro rumo através da social-democracia. E perfeito, grandes pensadores, Paul Singer e o próprio Lula esteve lá representando a classe do trabalhador na essência do socialismo. Só que se precisava de um líder trabalhista e nascia ali o Lula
através representando o trabalhador, que era uma forma de se chegar ao poder de uma mobilização. Trazia exatamente essa essência. Mas o que eu quero te perguntar a respeito disso, dentro da evolução da democracia, a social-democracia ela ainda existe na Europa, ela permanece. O socialismo acabou. Com a queda do muro, na década de 90, salvo engano, em 3 de outubro de 1990, o muro caiu, né? E o socialismo realmente deixou de existir. O PT, ele tinha e tem a sua essência no socialismo. E até com base em Leon Trotsky. Era essa a base, é o trabalhador no poder, essa identificação, e se realmente isso aconteceu. Só que a estrutura do PT, que é o socialismo, ela se perdeu. Por quê? Porque o socialismo acabou no mundo. E aí houve um choque dessa identidade. E por que eu coloco isso? E a pergunta que eu faço, você acha que o socialismo do PT, que perdeu-se no mundo, que é uma coisa interessante, que não existe mais, mas eles tiveram que manter a essência, mas eles se contaminaram pelo capitalismo, porque na essência era o socialismo. Aí eles tiveram que fazer um acordo com o capital. E por que eu coloco isso? Porque o Lula, quando assumiu, para assumir o poder, quando ele chegou ao poder, houve uma carta à nação brasileira, redigida juntamente, à época, com José Dirceu, com o Lula, e foi assinada uma carta à nação brasileira. Porque só pelo socialismo, de forma genuína, e o capitalismo tinha medo desse socialismo. E eu te pergunto, o PT perdeu a identidade? É uma excelente pergunta e quando se trata de um partido político a gente tem que ver de forma muito delicada, porque um partido político não envolve só um dos seus representantes ou alguns ou o principal deles, né? Sem dúvida. Envolve uma série de representantes que estão lá afiliados nessa agremiação partidária. O socialismo no mundo, como você colocou, desfacelou-se, né? Tínhamos o principal exemplo na antiga União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que já se dissolveu. A Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler e seus absurdos não foram adiantes. Aqui na América do Sul tínhamos o brado, né, do bolivariano Hugo Chávez, que com a morte dele também ficou um pouco enfraquecido. Os problemas de saúde de Fidel Castro também, e já o seu irmão à frente de Cuba, já essa semana apertou a mão do Barack Obama. Já se curvando ao capitalismo. Para fazerem negócio, abrirem as fronteiras e tal, porque hoje virou um discurso arcaico, doutor Cristiano. O socialismo virou apenas um discurso de palanque. Porque é bonito você falar de socialismo, é bonito você falar de igualdade, essa questão de classe A e classe baixa, classe média, e fazer essa aproximação. O socialismo prega a redução dessa diferença, o socialismo prega de se mitigar essa questão da grande diferença de distribuição de renda entre a classe A e a classe menos favorecida. Então virou discurso de palanque. E o Partido dos Trabalhadores cresceu realmente em cima desse discurso. É a maravilhosa democracia, porque nós vimos um trabalhador chegar a ser o presidente da nação. Nesse ponto de vista, nesse aspecto, a democracia é maravilhosa, né? Agora resta saber, ele chegou até lá com um discurso verdadeiro ou com um discurso de palanque para chegar até lá onde chegou e depois foi tragado pelo capitalismo. É muito complicado, por quê? Porque nós vemos apenas um exemplo de uma pessoa que defendia as teses marxistas, né, e que foi o presidente do Uruguai, o senhor Mujica, um exemplo, porque ele, mesmo depois de presidente, continuou morando na sua mesma casa, continuou andando no mesmo carro, José Mujica, né? José Mujica. Então, um exemplo. Agora, nós não vemos isso aqui no nosso país. Aqueles que pregavam, né, o socialismo, né, de reduzir essas diferenças do extrato social da sociedade, né? Nós não vemos essas pessoas que pregaram esse discurso, quando chegaram no poder, eles vivendo da mesma forma que viviam antes do poder,
Pelo contrário, enriqueceram muito, e muito, e muito mesmo. As suas famílias enriqueceram, se tornaram donos de grandes propriedades, se tornaram donos de milhares de cabeças de gado, se tornaram donos de grandes empresas. Então, sem sombra de dúvida, foi tragado pelo capitalismo. Nós vemos aqui, você citou o governo de São Paulo, que também vem do Partido Socialista, e é social-democracia. Um estado que é o principal estado da federação, arrecada mais do que qualquer estado, só perde para a própria União, e que também traz esse discurso de socialismo. O PT não se diferencia muito do PSDB no que diz na essência do discurso. Porém, todavia, o PSDB ainda trouxe um pouco mais abertamente essa questão do capitalismo. O PT já procurou esconder e maquiar. Mas, enfim, de qualquer forma, ambos erraram. Porque quando chegaram no poder, seus representantes tiveram que se curvar ao capitalismo. Agora, o empresariado tem o seu lugar. É necessário governar para o proletariado, os trabalhadores, a classe menos favorecida, mas também é necessário dar apoios e incentivos aos empresários, que são quem emprega, quem paga altíssimos impostos. Então, eu acredito, doutor Cristiano, que o nosso governo, os nossos governantes em geral, os nossos políticos, eles precisam encontrar um meio. E ficam essa guerra política, essas oposições por oposições, deixar de votar um projeto que às vezes é importante simplesmente para prejudicar aquele governo, isso que é o câncer no nosso país. Então é preciso encontrar mais um meio termo, nem muito ao céu, nem muito à terra. Não, é interessante isso, porque você falava, eu dei um exemplo da social-democracia e do socialismo. A social-democracia, ela é do PSDB, que continua sendo governado o Estado de São Paulo, e o socialismo no governo federal. Mas essa junção, e houve, que é a contaminação dos agentes políticos através de seus atos. Então, quando nós falamos que ainda no Brasil existe ainda aqueles coronéis com aquela mesma essência, se você pegar aí, nós temos aí o nosso sistema bicameral, o Senado sendo presidido por Renan Calheiros ainda, e isso eu falo com clareza porque tudo realmente consta aí nos anais das informações para todos que estão vivendo, e isso faz parte do político ainda da década de 90, que não tem aquela responsabilidade e não tem temor de uma lei de responsabilidade fiscal, de uma lei de transparência. Ele não está preocupado com isso, ele vive ainda sobre o manto da impunidade, porque nós pegamos políticos recentemente, e aqui eu cito, que saiu na imprensa, após o governo federal baixar uma medida que os senhores ministros de Estado não poderiam usar os aviões da FAB, o ministro Guilherme Afif Domingues usou um avião da FAB, sendo que, por ordem da presidência, foi baixada uma determinação. Então, se falta essa cultura no político, e eu chamava a atenção na seguinte questão: os jovens de hoje serão os políticos de amanhã. E esses jovens, e é aí que eu entro, são os jovens que vão para a rua hoje. São esses jovens que estão fazendo parte do movimento que começou aí em junho de 2014, salvo engano, do passe livre. Do passe livre. Então, nós precisamos realmente de políticos que tenham realmente identificação pela coisa pública. Mas vamos falar um pouco agora, Josanias, da questão do impeachment. E nós, como profissionais do direito, quando nós somos solicitados a falar ou a se manifestar de uma forma técnica e jurídica, nós temos que nos despir das nossas roupas comuns, da nossa alma, e vestir a beca. E chegar no capítulo, que eu diria, talvez mais importante do direito do advogado, que é a razão. Com bastante clareza, qual a sua visão no aspecto do impeachment juridicamente, em que pese nós temos Ives Gandra Martins, um grande professor, um grande papa oriundo da PUC, doutor pela PUC, professor, mas nós sabemos que a questão desta improbidade administrativa, nós temos 100 dias do governo da presidente Dilma. E o que se discute é que não se
conseguiu constatar uma materialidade do envolvimento dela em relação, nesses 100 dias, de improbidade administrativa. Eu queria ouvir a sua opinião. Doutor Cristiano, prezado telespectador, cidadão brasileiro, cidadã brasileira que nos ouve neste momento, nos assiste através do Eco TV. O impeachment é uma questão muito séria, muitíssimo séria. Nós já tivemos um histórico de um presidente que sofreu impeachment. E se formos colocar na balança o nível de corrupção daquele governo e o nível de corrupção do governo atual, a corrupção do governo atual, ela pesa muito mais do que a corrupção daquele presidente que sofreu impeachment. É como se fosse compararmos quilos com toneladas. No meu ponto de vista como cidadão, a imoralidade já chegou a níveis insuportáveis. Insuportáveis. E a maneira de dar uma resposta para a sociedade seria, sim, o afastamento da presidente Dilma. E do ponto de vista jurídico, doutor Cristiano, eu coaduno com o pensamento do Ives Granda, que ele é a favor do impeachment. E ele fundamenta muito bem a nossa Constituição Federal, lá no capítulo dos atos de probidade e improbidade administrativa, deixa bem claro que o ente público ele tem que governar com responsabilidade, com lisura, com transparência. E isso nós não estamos vendo no governo federal. E o que é pior, a lei do impeachment também fala de punir aqueles que são os corruptos dentro do governo. E nós não vimos isso em momento algum por parte da nossa presidente Dilma. Pelo contrário, ela sempre procurou defender e passar uma imagem que aqueles corruptos, até os que chegaram a ser presos em seu governo, chegou a passar a imagem que eles eram os presos injustiçados, que eles deveriam se tornar mártires, né? Abre aspas, deveriam se tornar mártires por sofrerem aquela prisão injusta, porque teriam desviado ou favorecido o desvio de milhões e bilhões de reais dos cofres públicos. Então, no meu ponto de vista, do ponto de vista jurídico, da Constituição Federal, da lei do impeachment, estes constantes atos de improbidade administrativa, esse governo desastroso do ponto de vista de punir aqueles que são os corruptos, aqueles que desviam, porque a coisa tornou-se em níveis estratosféricos. Tínhamos aí o Correio, que era um exemplo, uma empresa exemplar, doutor Cristiano, os Correios, mas já ouvimos falar vários escândalos do Correio, começando lá naquela propina que derrubou o Roberto Jefferson. Depois veio agora, recentemente, a denúncia de um dos presidenciáveis que denunciou que suas cartas não eram entregues. Então, instituições sérias e admiráveis como o Correio, como a própria Petrobras, que era o orgulho nacional, hoje manchadas pela corrupção. Então, esse governo desastroso, não estou falando de partido político, poderia ser outro, mas desde que a corrupção tivesse atingido estes níveis, à luz da Constituição e da própria legislação do impeachment, da lei do impeachment, é possível sim pedir o impeachment da presidente Dilma com base nesses fundamentos. E por que eu digo isso? E no equilíbrio, até para que nós possamos fazer um debate e esclarecer o telespectador. Houve um presidente impeachmentado, que é a base do governo federal, que é o presidente Collor, que o PT combateu essa corrupção e atacou e saiu às ruas com o movimento Fora Collor, e depois, dentro daquele acordo do socialismo com o capital, estão hoje caminhando juntos. Mas a questão do impeachment do Fernando Collor, existia uma materialidade. Se nós pegarmos a materialidade do delito daquela Elba, do caso da casa da Dinda, foi constatado que houve um dinheiro público investido e aplicado numa reforma da casa da Dinda, através do PC Farias. O impeachment é, de uma forma, eu creio que até um afastamento de forma natural da presidente seria mais salutar. E por que eu digo isso? Porque quando você tem, em um determinado governo, você tem uma hierarquia. E a autoridade máxima de um país, da administração pública, é a presidente da República.
Então ela deveria pedir o afastamento dela para que realmente pudesse ser apurado isso e realmente colocado isso em prática. Porque um dos princípios básicos da administração pública é a moralidade. A publicidade é a impessoalidade. Então, dentro da moralidade, e você citou Passadina, que existe uma contaminação com a pessoa, com aquela figura. Isso leva a um desgaste muito grande à figura do presidente, que é em exercício a presidente Dilma. Então, o impeachment já pode ser apresentado pela Constituição por qualquer cidadão. Mas aonde eu quero chegar com isso? Porque o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele se recusa em aceitar o pedido de impeachment. E para que esse impeachment seja processado pelo Congresso, e ele tem que ser recebido com direito de ampla defesa, ele tem que ser aceito pelo Congresso Nacional. Em hipótese nenhuma, ele é aceito. Agora, eu te pergunto, porque eu falava a respeito no início. Existem duas formas da manifestação popular, que é a mais sagrada, que é a mais respeitada, que é o voto. Ela foi votada. Sim, claro. E recebeu votos para estar lá. Entretanto, você crê, se o povo se manifestar e através dessa manifestação popular, as colunas do Congresso poderão ser abaladas e esse impeachment ser aceito de uma forma política e forçar o Congresso Nacional a receber e a processar esse impeachment pela mesa diretora da Câmara? Sem dúvida, doutor Cristiano. Eu vou pedir licença para ler um artigo aqui da lei do impeachment, que reza o seguinte. É o artigo 9º, inciso 3 da Lei 1079 de 1950. Não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados, considerada manifesta em delitos funcionais, ou seja, no exercício do cargo, ou na prática de atos contrários à Constituição. Então, este é o motivo que justifica o impeachment, foi o que eu coloquei agora. Ela não tornou efetiva a responsabilidade. Pelo contrário, nós vimos a presidente blindar estes entes, esses representantes nossos nesses cargos públicos. Inclusive, a própria demissão da Graça Foster, a presidente da Petrobras, né, demorou demais. Demorou demais. Não fosse a pressão popular, a presidente do Graça Foster ainda estaria lá, com toda essa administração desastrosa. E também o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, você citou aqui de moralidade, lá reza do dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Não houve lealdade com uma das nossas instituições, que é a Petrobras. Nós podemos também, indo mais a fundo, citar o BNDES, que fez empréstimo para as empresas fora do país, que fez empréstimos para outros países, havendo necessidades internas, doutor Cristiano. Seria como você deixar de pagar a conta da sua casa e pagar a conta na casa do vizinho. Isso é o pior dos absurdos. Então, houve uma traição ao povo brasileiro. E dentro dessa traição ao povo brasileiro, doutor Cristiano, se justifica, sim, o afastamento da presidente Dilma. Muito bom. Eu estou recebendo aqui uma ligação do ilustre telespectador, Dr. Roberto Gonçalves, da cidade de Santo André. Dr. Roberto Gonçalves, diretor da Ordem dos Advogados, um grande abraço, obrigado pelo apoio que sempre tem dado à Ordem dos Advogados, juntamente com o nosso presidente. E um grande abraço para você, Roberto Gonçalves, doutor Roberto Gonçalves. E também a Olga Maria, da cidade de Diadema. Ela parabeniza o doutor Cristiano, o doutor Gesanias. O tema Brasil em Foco é muito importante, o povo não aguenta mais as situações que o Brasil está. Nós estamos chegando ao final, olha como passou rápido esse bate-papo gostoso. Eu queria as suas considerações finais. Doutor Roberto, aqui mandando um abraço para você. Muito obrigado, doutor Roberto. E suas considerações aí, tem mais 2 minutos aí. Ok, ainda complementando a resposta à sua pergunta, se seria possível passar pelo Congresso esse pedido de impeachment. Nós sabemos que o presidente do Congresso, ele é o Renan Calheiros, do PMDB. Aliás, ele é do Senado. Do Senado. Né? E o presidente da Câmara também é do PMDB. Então, o que acontece? O PMDB,
estava retalhando o governo Dilma e não deixou passar algumas propostas de emendas constitucionais e outros projetos de leis. Porém, todavia, isso despertou na presidente um olhar mais carinhoso para o PMDB, de maneira que o vice-presidente foi colocado na articulação política. Então, este é o grande problema. A presidente Dilma, com uma ação estratégica, acabou por desarticular uma certa oposição de um partido de sustentação. Porém, a pressão popular, ela pode, como você colocou, derrubar as colunas de sustentação desse governo pífio e desastroso e provocar, assim, a sua ruína. Porque quem tem que cair é o governo, não você, cidadão. Doutor Josanias, eu quero agradecê-lo pela sua participação no meu programa. Obrigado pelo convite. E sua presença sempre é muito bem-vinda. E vamos continuar aí com esse tema, achei muito interessante. Vamos fazer um debate futuro aqui sobre o impeachment. Quero avisar os meus telespectadores que vamos fazer um debate aqui, eu quero sempre a sua opinião, de uma forma democrática. E nós estamos que, realmente, o Brasil em foco, esse foi o tema. E que eu quero deixar uma mensagem, como eu sempre deixo, a todos vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão. A corrupção é um câncer de qualquer sociedade e pode destruir uma nação. Mas ela só cresce na medida em que a população se cala. Não se cale, saia às ruas, fale, se manifeste, porque somente assim nós vamos conseguir defender não somente a Petrobras, mas defender este Brasil, esse solo brasileiro que faz parte das nossas vidas e que aqui nós escolhemos para viver. E que assim Deus continue nos abençoando. Obrigado pela sua presença e audiência. Um forte abraço.